É muito comum no nosso dia a dia a gente escutar uma pessoa indagando se a outra teve razão no que ela fez ou não. Mas, para a gente poder entender essa pergunta e também responder, nós precisamos, primeiramente, definir o que é razão. Se a gente for para a matemática, nós vamos ter uma definição bem clara do que é razão. Convido vocês a fazerem essa busca na internet. Mas, na filosofia, a razão seria algo que guia o nosso comportamento, e esse algo, ou seja, a razão, guiaria para o que seria mais lógico, mais provável de ter um resultado positivo. E aí, é claro que um resultado positivo é uma concepção que vai depender bastante do seu próprio conceito sobre o que é positivo ou não. Para a gente pensar um pouco, então, nessa ideia da razão a partir da filosofia, eu trago aqui um pensamento, tá? É uma síntese, né, do que José Saramago diz. Para José Saramago, o instinto serve mais aos animais do que a razão serve ao ser humano. O que ele quer dizer com isso? Os animais, ao agirem por instinto, como por exemplo esses dois leões, eles brigam, eles caçam, eles comem, eles se reproduzem, eles fazem ninhos, etc. Mas por uma questão da sua própria natureza. Ou seja, eles não escolhem por livre-arbítrio o que eles estão fazendo. Dessa forma, então, a ação dos animais não teria nada de razão, seria apenas a reprodução do que já é da sua própria natureza, né? Claro que eu, enquanto psicólogo, vou discordar um pouco dessa concepção, mas no que concerne a filosofia, ela é muito interessante. Mas aí, então, se o instinto do animal serve mais para o animal do que a razão serve para o homem, isso significa que nós, seres humanos, ou não utilizamos a nossa capacidade de usar, de agir com razão, ou alguma coisa nos impede de agir com essa tal de razão, ou de agir de uma forma razoavelmente correta. E por que será então que, se o ser humano tem dentro de si a razão, ele age de muitas formas contrárias ao que seria racional? Para ilustrar um pouco melhor, trago para vocês aí a história de uma tragédia grega muito famosa, né, que conta então um relacionamento entre Medeia e Jasão. Medea foi uma mulher, né, nessa tragédia grega, que ajudou Jasão a conquistar uma série de coisas na vida dele. Medeia estava assim gostando tanto, tanto, tanto de Jasão que meio que pegou esse cara, abriu mão das suas próprias, vamos dizer assim, é, do seu próprio cotidiano, das suas próprias coisas, da sua própria cidade, se casou com ele, foi morar com ele e ajudou ele a conquistar um monte de coisas. E teve com ele aí filhos, né? Mas acontece que Jasão, depois de ter conquistado um monte de coisas em função da ajuda da sua esposa Medeia, se apaixona por outra mulher de outra cidade. E aí, então, em função dessa paixão que ele estava, e aí, o que é paixão, né? Paixão é praticamente um estado doentio. É um estado que você sente coisas que muitas vezes você não queria sentir. É um estado que te leva a fazer coisas que você sabe que são imprudentes, que você sabe que no final vai dar um problema. Mas é como se você não conseguisse se controlar. A paixão é esse impulso mais forte, então, do que a sua razão. Ou pelo menos foi esse o argumento que Medeia utilizou. Medeia ficou tão brava, mas tão brava com Jasão por ele ter se apaixonado e casado com outra mulher, depois de tudo que ela tinha feito por ele, que ela, movida por essa paixão, mas não de amor,
de ódio, fez um plano para que Jazão sofresse o máximo possível. E nesse plano estava, claro, que matar esta mulher, e não só ela, matar também os filhos que ela, Medeia, teve com Jazão. Mas imagina, né? São os próprios filhos dela. E em um certo momento, ela se vê presa nesse conflito, pois ela sabe que ela mesma vai sofrer muito por assassinar os próprios filhos. Mas a paixão que ela está sentindo, né, direcionada por essa raiva de Jazão, de acordo com Medeia, é mais forte do que o amor que ela tem pelos filhos. E aí então ela decide cometer esses assassinatos para que Jazão sofresse ao máximo possível, né? E aí o plano dela depois disso tudo era fugir, né? Claro. Então, assim, será que é a paixão que nos limita em relação às atitudes que seriam racionais, que seriam regidas pela razão? O que será que faz com que as pessoas ajam de uma forma que elas sabem que está errada, mas mesmo assim elas fazem? Uma das possíveis explicações é a paixão. Mas se você quer uma explicação baseada na psicologia, vou deixar aqui um vídeo como sugestão. E aí você reflete o que para você faz mais sentido e reflete também se tem algumas ações na sua vida que você faz sabendo que não deveria fazer.